Bom, estou com o Pedro Bassan, que é correspondente da Globo agora em Portugal, faz Madrid, faz Europa, e num lugar escolhido por ele, que tem a ver com a gente, com o Brasil, não é, Bassan? Primeiro, brigadão. Imagina, obrigado eu, Serginho. Prazer você estar aqui nessa cidade que hoje é um pouco a minha terra também, né? E eu escolhi esse lugar aqui porque toda vez que venho para cá eu me emociono. A gente está a poucos metros de onde saiu a caravela do Cabral. Saiu pelo Tejo, ele encontra o mar e ali ele não sabia o que ele ia ter pela frente. E aí tinha a gente, né? Então... E esse monumento é um monumento que tem todos os descobridores. Exatamente. Aqui os grandes navegadores de Portugal, o mais famoso pra gente, o que a gente mais gosta de lembrar é o Cabral, claro. E os exploradores também, os jesuítas, todo mundo que ajudou Portugal a fazer o mundo maior do que ele era, tá aqui eternizado, né? Tá aqui em pedra e olhando para o Rio, que foi a mesma visão que eles tiveram, né? Mais de 500 anos atrás. E aqui a gente tem um mapa mundi, sob o ponto de vista dos descobridores, é isso? A história começa em Portugal. Portugal. E aqui a gente dá alguns passos, cruza o Oceano Atlântico, ó, e aqui estamos em Porto Seguro. E aqui a gente começa a rodar pelo mundo, África, Ásia, ver para onde eles foram, quer dizer, foram para o mundo inteiro, era uma coisa impressionante. Eles eram a NASA daquela época, né? É verdade. E esse prédio aqui em frente, Bassan? Aqui é o Mosteiro dos Jerônimos. Foi construído com a riqueza dos descobrimentos. Eles chamam de uma construção manuelina, porque era na época do rei Dom Manuel. Portugal se enriqueceu naquela época e o grande legado dessa fortuna foi esse mosteiro, que é uma obra-prima, e ali estão enterrados, logo na entrada, Vasco da Gama de um lado e Camões do outro. É muita história nesse lugar e tudo a ver com a gente, né? Entre semelhanças e diferenças, atualmente Brasil e Portugal são dois países que se redescobrem a cada dia. Qual foi a primeira imagem sua na TV Globo, no esporte? Você lembra ou não? Lembro. Eu fui para Araras fazer o União São João de Araras, era a final nem chamava Série B, era a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A gente tem isso guardado? Tem, certamente tem. Então vamos ver agora. A vida de dono de time de futebol não é fácil. Para entrar nesse ramo, o empresário tem de estar disposto a enfrentar não só as tempestades da economia, mas também as de verdade. Agora, quando é que houve essa passagem do esporte para política e para a área internacional onde hoje você está? Foi na China. Fumaça em quantidade suficiente para manchar a imagem dos Jogos. Uma cidade olímpica não combina com esta cidade do aço. Pequim está dizendo adeus a estas chaminés. Estava na China, tinha que fazer de tudo. Eu fiz de tudo mesmo, fiz política, fiz economia, fiz esporte e conheci a vida do povo chinês também, que foi inacreditável. O primeiro impacto com uma cultura tão diferente me marcou muito. Para mim, um dia comum começa com uma passadinha na banca. E de onde é o português que me vende os jornais? Goiás. Goiás? Que lugar? Sou de Goiás, sou de Goiânia. Goiânia? Como vive o brasileiro aqui em Portugal, de um modo geral? O brasileiro hoje em dia já tem um mercado conquistado que é lidar com gente. Os portugueses sabem que o brasileiro lida bem com gente, que o brasileiro gosta de sorrir, que o brasileiro tem jogo de cintura, que ele sempre vai arrumar uma solução, ele é o vendedor da loja, ele é o garçom no restaurante, ele sempre é o primeiro rosto que o comércio quer mostrar hoje, porque é sempre um rosto sorridente, né? O momento hoje do brasileiro aqui em Portugal, com a crise portuguesa e com a ascensão econômica brasileira, está diminuindo a vinda de brasileiros para cá? O fluxo ainda é positivo, ainda vem brasileiro para cá. E os portugueses estão começando a ir para o Brasil também. Agora, por enquanto, ainda é uma mão de obra mais qualificada. Muitos engenheiros, gente com diploma universitário que não está encontrando trabalho aqui e tem oportunidade no Brasil. Mas muita gente já projeta que logo, logo também todas as pessoas, mesmo sem diploma, vão começar a procurar oportunidade no Brasil. Não só no Brasil, hoje Angola também está crescendo muito. Então os portugueses estão saindo para aqueles lugares que um dia foram colônia, né? Hoje em dia estão voltando. Somos todos quase irmãos, não é? Portugal e Brasil, sentimos as coisas da mesma forma. Bom, a gente está na Torre de Belém. Queria que você explicasse
o que é essa torre. A Torre de Belém é o grande monumento nacional deles aqui, é como Cristo Redentor pra gente. E era daqui que saíam as caravelas, quer dizer. Exatamente daqui. Cabral saiu daqui. Quando ele saiu, a torre não estava aqui, mas o Cabral deve ter visto essa torre, eu acho. Porque ele ainda era vivo quando ela acabou de ser construída. Aqui teve um dia da Terra, que é o dia que todo mundo apaga a luz por alguns minutos, várias cidades do planeta. Eu estava aqui na frente e eles iam apagar a luz da torre, ia ser o símbolo aqui de Lisboa. E eu estava só ensaiando, porque ia ser às 9 que a luz ia apagar e ainda eram 5 para as 9, eu estava ensaiando e de repente no meio, quando eu estou falando, começa a apagar a luz, parece que foi combinado, parece que eu combinei com o sujeito com a mão do interruptor. Conforme eu ia falando, a luz foi se apagando, mas eu, na verdade, estava me assustando, porque eu não sabia que iam apagar a luz tão cedo e eu não sabia que ia ficar tão escuro. Apaga completamente, porque apagaram os postes, apagaram tudo, então parece que foi tudo ensaiado, não foi nada, foi uma sorte da minha vida. Bacana. Obrigado por receber a gente aqui nesse maio lindo aqui. Maio é o mês mais bonito, né? Maio, o famoso mês de maio em Portugal. É o mês que Portugal mais quer se mostrar. Legal. Prazer, Serginho. Obrigado. Adorei. Pedro Bassan. E como dizem os coreanos, que a paz esteja com vocês.